ontem, né, gerenciar mais o meu tempo, eu vou pedir a Deus, além de sabedoria, instrumentos. Vou pedir a Deus para que me dê estratégias, me coloque naquilo que eu tenho mais dificuldade, como que... E a gente começa a orar mais especificamente por cada atenção, porque a gente começa a pensar, né, para eu chegar nesse ponto eu preciso passar por vários pontinhos, né? Então a gente começa a orar por cada um, né? Até por aqueles que atrapalham a nossa... que a gente está achando que está atrapalhando aquelas pessoas, alguma coisa assim. Então a gente pode ser mais detalhista. E a atenção importa muito nos tempos atuais porque ninguém está atento, né? Tá todo mundo presente ali, o corpo, mas a mente vagando, a atenção vagando. E eu coloquei aqui, quando eu estava estudando sobre isso, já faz uns anos, por que a atenção importa tanto? Aí é o filósofo James Balmes, acho que é assim que se fala. O espírito atento multiplica incrivelmente suas forças. Para ele, sem atenção não é possível captar nenhuma informação de verdade, e sem ela os pensamentos ficam sem ordem, bagunçados e embaralhados. A vida vai ficando confusa, lenta, complicada, gerando ansiedade excessiva. Porque até nossa preocupação quando a gente está atento, a gente consegue perceber, né? Eu consigo resolver isso agora? Não, eu não consigo. Eu vou precisar de tal coisa para resolver. Então, por que eu estou preocupada agora, né? Por que eu estou gastando tanta energia, tanto tempo nisso? Se eu vou precisar de terceiro, se eu vou precisar de uma resposta. E quando isso chegar, que a gente já vai calculando, né? Ai, talvez aconteça isso, talvez aconteça aquilo outro, mas não sabe nem se vai chegar o amanhã. Então, a atenção que coloca a ordem na memória e traz eficácia ao aprendizado, para a gente aprender a palavra de Deus, inclusive, né? Sem ela, as pessoas se confundem, se perdem nas informações e acabam desenvolvendo ansiedade por causa dessa bagunça mental. Porque a gente não está atento. Porque se a gente começar a ficar atento às coisas realmente, a gente vai ver que muitas das nossas preocupações é por medo do resultado. Mas às vezes nem chegou, não vai nem chegar a concluir naquele resultado. São só coisas na nossa cabeça. Então, eu, sei lá, tô doente, e aí começa a ficar preocupada e tudo mais, achando que é alguma coisa, quando vai ver é só uma gripe, só tomou um remédio, já melhorou ali, mas fica naquela, eu não vou conseguir trabalhar, eu tô cansada, eu tô isso, eu tô aquilo. E quando vai ver, nem é tudo isso, sabe? E aí, às vezes, a gente perde tanta energia com essas coisinhas pequenas, assim, que quando realmente chega uma coisa importante, a gente já se sente derrotada, né? Porque a gente já foi perdendo energia, o cansaço, pensando em coisas pequenininhas do dia a dia. E aí eu coloquei aqui, isso tem tudo a ver com o nosso dia de hoje. Atenção frágil, distração fácil, o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo, celular ligado, quem nunca esqueceu, procurando óculos na cara, né? Ou na cabeça, ou procurando, coloca uma coisa, não sabe onde botou, porque tá fazendo tudo no automático, né? Esquece alguma coisa ligada, vários estímulos ao mesmo tempo, ouvindo música, e aí fazendo um negócio aqui, aí mexe no celular aqui. Isso parece que está sendo produtivo, mas o nosso cérebro, ele fica com muita informação na cabeça, né? E isso gera muito ruído. Vários estímulos ao mesmo tempo impedem que aquilo que se está aprendendo seja de fato armazenado de forma organizada. E a gente precisa dessa organização para ter clareza sobre os nossos pensamentos. E aí eu coloquei aqui, né, a dificuldade que muita gente tem de interpretação de texto, que está ali escrito, mas a pessoa pergunta, né? Como é que faz tal coisa? Mas está ali na propaganda ou na legenda do post, porque a pessoa até leu, mas ela leu com tanta pressa que ela perdeu o detalhe, né? E a gente... o que diferencia quem realmente aprende de quem apenas ouve é a atenção focada. A capacidade de baixar o volume dos ruídos externos e focar no que está sendo apresentado. Sem isso, a pessoa vai acumulando informação numa caixa bagunçada, captando fragmentos soltos. Aí esse filósofo dizia, né? Não há leitura, conversa ou espetáculo, por mais insignificante que pareçam, que não nos possam ensinar alguma coisa. Com atenção, notamos as preciosidades e as recolhemos. Que às vezes numa simples conversa, né? Com uma pessoa que às vezes você nem dá nada, você tem um grande aprendizado ali. Mas se você não estiver focado, você perdeu. Você perdeu a preciosidade que foi dito ali, né? Fomos condicionados a buscar estímulo constante, imagem atraente, distração, e sem uma mudança de postura. Isso só tende a piorar. Eu estava vendo que a União Europeia já discute em obrigar a Meta, o Instagram, né, a tornar o feed menos viciante, porque está estimulando muitas pessoas e já foi comprovado que isso é prejudicial. Aí eu botei assim, como treinar a atenção na prática.
Então, quando a gente assiste uma aula, podcast, ouve uma pregação, lê a Bíblia, conversar, realizar qualquer tarefa, separar um tempo só para aquilo, né? No celular tem um modo ali, foco, que a gente pode tirar toda a distração, no Vibra, né? Então, você pode deixar assim, a meia horinha para fazer isso aqui, vou botar no foco. Pode fazer isso. Ensinar as crianças também a ter esse foco, né? A ter esse tempo para tudo. A explicar, a mamãe tá fazendo isso, espera só um pouquinho. Porque também tem coisas que a gente aprende de criança, né? Eu lembro que minha mãe falava assim, agora espera, que eu tô conversando, que eu tô fazendo tal coisa, daqui a pouco eu faço isso para você. E a gente precisa ensinar isso também pros nossos filhos, né? Não tem filho. Porque hoje eu trabalho com criança e eu vejo que as crianças já vêm eufóricas. Já vem, calma, respira, vamos lá. Espera um pouquinho, daqui a pouco a tia faz isso. Tem que ensinar a criança a ter paciência, né? E a entender que cada coisa, não dá para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E até as crianças estão sofrendo com isso, né? A quantidade de brinquedo, de estímulo, de celular, que fica no celular, na TV, enfim. Quando a mente tentar fugir da tarefa, e ela vai tentar, porque nosso cérebro, ele tá sempre nos sabotando. Pare, respire, tome um gole d'água, às vezes tudo que você precisa é de uma pausa, e aí você, né, aquela coisa, levar cativo o nosso pensamento, esmurrar a nossa cara. Não, calma, vou voltar, vamos lá. Já tomei uma água, já respirei, vamos voltar ali, vamos voltar a ler a Bíblia, ou fazer o que você estava fazendo, e ter atenção naquilo ali. Às vezes, 5 minutos que você precisa para ter uma pausa resolve. Isso para tudo, até quando a gente está com raiva, quando a gente quer falar algumas coisas, dá uma respirada. Nossa, calma aí, deixa eu dar uma volta, deixa eu beber uma água. Quando você volta, você já nem quer discutir, nem brigar, já viu que não, às vezes é fome, às vezes é um sono, às vezes o problema nem é com a pessoa. E na atenção também é a mesma coisa. Às vezes você está fazendo aquilo ali, lendo a Bíblia, que requer muita atenção, por exemplo. E aí já tá. Se você começar no meio do dia, né, que o ideal é fazer o quê? No início, né? Mas nem todo mundo tem esse tempo. E às vezes tem que parar para estudar mais profundamente. Então, você muda a estratégia. Não, peraí, vou dar uma respirada, vou beber uma água, vou comer um negocinho e vou voltar. E pede ajuda ao Espírito Santo. Né? Vamos lá. Vamos de novo, vamos continuar. Perseverando. E também não adianta, se você não está acostumado a fazer uma coisa, nem por meia hora, não adianta você querer começar por meia hora. Né? Então você tem que ser realista com a sua realidade. Não estou acostumada a ler. Não estou acostumada a ficar sentada ouvindo uma pregação de 1 hora na TV. Então não adianta, faz por partes. Eu vou fazer durante 5 minutos, vou ler durante 10 minutos. Porque se você pegar para fazer uma coisa que você não está acostumada por muito tempo, você vai se frustrar. Porque você pode até começar bem, mas no segundo, no terceiro dia vai ficar cansativo. Não vai conseguir perseverar. Então, é uma pregação de 1 hora e você não está acostumado? Ouve de 10 em 10 minutos. Ah, eu vou ouvir 10 minutos, vou anotar aqui. Daqui a pouco eu volto, ouço mais 10 minutos. Vai fazendo bloquinhos de tempo, quando você tiver tempo, né? Ah, eu quero ler um livro, sei lá, de Mateus, mais profundamente. Não está acostumada a ler muito, a estudar, a anotar, não adianta ficar, você não vai conseguir ficar 1 hora sentada na primeira vez. Você, não, vou fazer bloquinhos de 15 minutos. Senta, tira as distrações do celular, coloca no modo foco, vai lá, estuda, anota o que você entendeu, tem um cronômetro no celular, despertou, você fala, não, daqui a pouco eu volto, outro dia eu volto. E assim a gente vai tendo atenção, porque aqueles 10 minutinhos que você separou, fixo naquilo ali, você vai fixar, entendeu? Porque é o que o seu cérebro naquele momento está acostumado. E o cérebro é um músculo, né? Então, é igual ir na academia, eu não ir, não sei. Mas dizem que você começa, né? Aos poucos você vai aumentando a carga e vai acostumando. Então não adianta você querer achar que vai ficar 2 horas, 1 hora, conseguindo ler aquilo ali. Tá? Então, aí eu botei aqui, ó. No começo é difícil sair do modo automático, mas isso é um músculo que se exercita com o tempo. E aí, para finalizar, eu botei, né? Quantos detalhes incríveis se perdem todos os dias por falta de atenção. E não só informação, né? É que a gente perde. Mas vocês viram a lua ontem? Eu acho que ela tá aqui escura ainda, gente. Ainda tá no céu. A lua tá me invadindo o meu quarto pela cortina. Eu falei, você tá aí, né? Então, a gente perde, né, os pequenos detalhes, o céu, o nascer do sol, o pôr do sol, os momentos que não voltam mais, né, não só com os filhos, com a família, mas consigo mesma. Você também tem os seus momentos contigo, com Deus. E às vezes, quando você estiver se sentindo sozinho, você pode puxar a cadeira e falar assim, Senhor, senta aqui comigo, vou tomar um cafezinho. Eu preciso desse momento, sem celular, sem barulho.
sem nada. Só respirando ali, meditando no que você, na sua vida, no que você vai fazer. Com isso você vai começando a prestar atenção. No que eu estou pensando? Agora eu quero pensar numa coisa boa, né? Eu quero pensar naquilo que me traz esperança. Aquilo... E aí vai vindo. O Espírito Santo vai nos trazendo. E aí todo dia você exercitar a sua atenção, quando você vai ver, você vai estar vivendo o tempo presente, não o futuro. Né? Porque quando a gente pensa muito, a gente está pensando muito no futuro. Coisas que nem chegam a acontecer. Então, respira, se acalma, pensa agora. Aí, a última coisa que eu coloquei aqui. A desatenção nos negócios, nos relacionamentos, faz com que queixas de quem amamos ou pequenos atos de amor nem cheguem a ser guardados na memória. A atenção é o que nos permite, de fato, recolher os tesouros que a vida oferece cada dia. Eu peguei essa frase aqui de algum curso que eu fiz. Eu não sei de quem que é, mas eu achei tão importante que eu anotei, né? E tudo por falta de atenção, se a gente prestar atenção nas pessoas que nos aparecem, às vezes a gente nem sabe, às vezes a pessoa está passando por um problema, por alguma coisa, e ela, às vezes ela só quer ser ouvida. Então, às vezes chega cliente para mim e fala, tadinha, ela precisa desabafar. E aí, ela não quer que você dê uma opinião, alguma coisa assim, ela só quer ser ouvida. E isso é tão importante quando você sabe o nome da pessoa, quando você escuta e quando você a pessoa se sente importante ali, sabe? Ela vê que você está prestando atenção nela. E isso é uma coisa muito rara. Então, que a gente possa resgatar isso nos nossos relacionamentos dentro de casa, principalmente, na igreja também, porque muita gente passa, não fala com ninguém, não olha, não dá uma boa noite, bom dia. E também na vida, né? Em tudo. Quando você começa a perceber, ter atenção nas coisinhas, você começa a pensar, poxa, essa pessoa fica chateada, né? Com tão pouco, mas por amor a ela eu vou tentar evitar isso aqui. Eu sei que ela fica chateada. Que é o amor próximo que a gente tem que exercitar. E aí a gente começa a ter atenção com os outros e conosco mesmo. Porque às vezes você nem sabe por que você tá chateada, porque você tá de um jeito. Falta de atenção consigo mesmo. Você fala, nossa, eu tô tão... Por que será que eu tô assim? Aí põe, mas será que é TPM? Às vezes nem é TPM. Às vezes é um olhar atravessado que te olharam, alguma coisa que a pessoa falou atravessada. E quando você passa a ter atenção nisso, você passa até a saber, se eu estou sentindo isso, né? Por que eu estou sentindo isso? Você começa a pensar naquilo que você está pensando, naquilo que você está sentindo, e começa a ver se tem importância ou não, se você, se você não está maduro o suficiente. Você começa a pensar sobre si mesmo, se examinar. Né? Para se examinar, tem que ter atenção. E é isso, gente. Desculpa o horário. Maravilhoso. Ai, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Como eu falo no coração, faz bom, porque às vezes eu tenho muita falta de atenção em algumas coisas. Todo mundo.